Na aula de hoje nós vamos estudar o máximo divisor comum, o MDC. É a aula 1, sétimo ano. Os conteúdos dessa aula: relembrar números primos, conceito de máximo divisor comum, o MDC, formas de encontrar o MDC. Relembrar números primos. O número primo é aquele que possui apenas dois divisores naturais distintos, o 1 e ele mesmo. Ou seja, para o número ser primo, ele só pode ter dois divisores comuns, o 1 e o próprio. Caso tenha 3 ou mais, é chamado de número composto. Então, nós vamos usar agora o crivo de Aristóteles, que é uma peneira usada para descobrir os primeiros números primos. Temos aqui os números de 1 a 30 e vamos usar a peneira. O 1, ele não é um número primo e nem composto. Por que ele não é primo? Porque ele é o número 1 e é ele mesmo, ou seja, as duas condições em uma. Então, irei marcar um X no número 1. O próximo número a testarmos é o número 2. Ele é primo. Por que ele é primo? Porque ele é divisor de 1 e ele mesmo. Então, irei procurar todos os múltiplos de 2, ou seja, de 2 em 2. Por que os múltiplos de 2 não serão primos? Porque terão o número 1, ele mesmo, e o número 2. Então, vamos lá. O 4, múltiplo de 2, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Todos esses números que eu marquei, eles não são primos, porque eles possuem três divisores naturais distintos. É o número 1, o número 2 e ele mesmo. Então vamos para o próximo da peneira, que é o número 3. Ele é primo, porque ele possui dois divisores naturais distintos, o 1 e o próprio 3. Então iremos procurar os múltiplos de 3, ou seja, de 3 em 3. Então o 6 já foi marcado porque é múltiplo de 2. O 9, então vou marcar o 9. O 12 já foi marcado. O 15. O 18 foi marcado. O 21. O 24. O 27 e o 30. Pronto. O próximo número a testarmos é o número 5. Então iremos procurar os múltiplos de 5, que no caso é o 5. O próximo que é o 10. Depois 15. Depois o 20. 25. Então irei marcar o 25. E o número seguinte é o 30, que no caso já foi marcado. Pronto. O próximo a testarmos é o 7. Então iremos procurar os múltiplos de 7, que é de 7 em 7. Então vai ser 7, 14, 21, 28 e assim sucessivamente. Então, todos esses números que restaram são números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 19, 23 e o 29. Observamos que o 2 é o único número par e primo. Observamos, eu não coloquei o 19 aqui. Ó. Tem que colocar o 19 aqui, que também é primo. Então, os números que restaram são primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, eu esqueci de colocar. Aqui tem o 19, o 23 e o 29. Temos aqui as observações, que o número 2 é um primo e par, e existem infinitos números primos. Conceito de MDC.
Dados dois ou mais números naturais, não simultaneamente nulos, denomina-se máximo divisor comum desses números o maior dos seus divisores comuns. Vamos lá. Qual o máximo divisor comum dos números 18 e 24? Vamos procurar. O divisor de 18 é 1, que 18 dividido para 1 é 18. Qualquer número é divisor por 1. O próximo é o 2. Por quê? 18 é o número par, então dá por 2. 18 dividido para 2 dá 9. 18 dá para dividir por 3, porque 1 mais 9, 1 mais 8 é 9. Então dá por 3. Porque quando eu somar os algarismos, se a soma der 3, 6 ou 9, então divide por 3. Por 4 não dá. Por 5 também não dá. Por que não dá para dividir por 5? Para dar para dividir por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Então não dá por 5. O próximo é o 6. Dá por 6. 18 por 6 dá 3. 18 dá por 9, porque 18 para 9 dá 2. E o 18 dá para o próprio 18, que sempre dará para ele mesmo. Então, vamos o próximo número, que é o 24. 24 dá por 1 sempre. Então, 24 por 1 é 24. 24 é o número par. Então, dá por 2, que dá 12. 24 dá por 3? Dá, porque se eu somar 2 mais 4, dá 6. E se a soma desses algarismos der 3, 6 ou 9, dá. Então, 24 dá por 3, que dá 8. 24 dá por 4? Dá, que dá 6. 24 dá por 5? Não dá, porque não terminou em 0 nem 5. Então, vamos testar por 6. 24 dá por 6? Dá. 24 dá por 8? Dá, que dá 3. Também dá por 12, que dá por 2, e dá para o próprio 24. Pronto. Esses daqui são divisores de 18 e esses divisores de 24. Nós temos que procurar o máximo divisor comum. Vamos ver os que são comuns entre eles. O 1 é comum entre eles. O 2 é comum entre eles. O 3 é comum entre eles. O 4 não é, porque não está nos dois. O 6 é comum entre eles. O 8 não é. O 9 não é. O 12 não é. O 18 não é. E o 24 também não é. Então, eu tenho que procurar o maior divisor comum. Que no caso é quem? Quem é o maior? É o 6. O 6 é o maior divisor comum entre eles. Então, a resposta é: logo, o maior divisor comum é 6. Indicamos, isso aqui é a indicação que temos que utilizar. MDC, abre parênteses, 18 e 24 é 6. Pronto, esse é o primeiro método. Temos o método seguinte. Outra forma de encontrar o máximo divisor comum, o MDC, é fazer a decomposição em fatores primos dos números e considerar apenas os fatores primos comuns de 18 e 24. Vamos pegar aqui o mesmo um exemplo. Mas antes disso, você tem que aprender os primeiros números primos, que no caso é o 2, o 3, o 5, o 7 e o 9. Vamos ver aqui o exemplo. Sempre eu tenho que começar dividindo por 2, se der. Se não der por 2, eu irei para o próximo número, que é no caso o 3. Se não der por 3, eu irei começar por 5. Então aqui, ó, vemos que tem números par. Então vamos testar por 2. 18 por 2 dá 9. 24 por 2 dá 12. Pronto. Vemos aqui que aqui continua tendo número par. Tem o 9 não é par, o 9 é ímpar, mas o 12 é par. Então dá por 2. Então, aqui, ó, 9 dividido para 2 não dá, então eu repito 9. E 12 dividido para 2 dá, que dá 6. Pronto. Vemos aqui que continua tendo número par, então tenho que dividir por 2 novamente. Então não dá por 9, então eu repito 9. E 6 dividido para 2 dá 3. Pronto. Não temos mais números pares, então vamos testar por quem? Próximo número primo, que é quem? O 3. Quanto é 9 dividido para 3? É 3. 3 dividido para 3 é 1. Então dividir os dois, né? Então eu vou dividir aqui por 3 para encerrar. 3 dividido para 3 dá 1. E no caso 1 eu repito. Pronto.
Quando chegar um no final, terminar em 1, está encerrado. Aqui por enquanto. Agora você vai procurar os fatores primos comuns. Você vai procurar quem é comum, tanto a um como o outro. Então, o 2 ele é fator comum, porque ele dividiu 18, dividiu 24. Aqui não é fator comum, o 2 aqui não é fator comum. Por quê? Pois não dividiu 9, só dividiu 12. O 2 não é fator comum, porque não divide o 9. Aqui, ó, é fator comum, porque dividiu 9 e dividiu 3. E o último não é fator comum, porque terminou em 1. Pronto. Agora nós vamos fazer o produto dos fatores comuns. Vamos multiplicar. Esse aqui é fator comum e esse aqui é fator comum. Então você vai multiplicar 2 vezes 3, que é 6. Então aqui é o MDC. O produto, no caso a multiplicação, dos fatores comuns será o MDC. Que no caso foi quanto? 6. Pronto. Logo, o MDC de 18 e 24 é 2 vezes 3, 6. Outro exemplo. Exemplo 1. Qual o máximo divisor comum de 40 e 60? 40 e 60. Tenho um número par. Então, se tem um número par, vou testar por quem? Por 2. 40 por 2 dá 20. 60 por 2 dá 30. Continua tendo número par aqui, ó. Você vê se tem, continua tendo número par. Então, divido por 2. 20 dividido para 2 dá 10. 30 dividido para 2 dá 15. Continua tendo número par. Então, eu coloco por 2. 10 por 2 dá 5. 15 não dá por 2, então eu repito. Pronto. Não temos mais números par. Então, irei testar por 3. Que no caso dá por 15, né? Então, eu repito o 5. E 15 para 3 dá 5. Pronto. Não dá por 2 mais, não dá por 3. Então, eu irei dividir por 5. 5 dividido para 5 dá 1. 5 dividido para 5 dá 1. Terminou em 1 e 1. Então, aqui está encerrado por enquanto. Agora, eu irei procurar os fatores comuns. Quem é comum a quem? Então, o 2 aqui divide o 40 e divide o 60. Então, é fator comum. O 2 aqui dividiu o 20 e dividiu o 30. Também é fator comum. Esse 2 aqui, ele não dividiu o 15, só dividiu o 10. Então, não é fator comum. O 3 só dividiu o 15. Então, não é fator comum. E esse 5 aqui, ele dividiu 5 e dividiu 5. Dividiu 5. Então, é o quê? Fator comum. Então, agora você vai pegar os fatores comuns e multiplicar. E no caso, aqui, o fator comum foi fator comum e o 5 foi fator comum. Então, vai ser 2 vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5, 20. Pronto. O produto dos fatores comuns será o MDC, que é o máximo divisor comum. Então, logo, o MDC de 40 e 60 é 20. Qual o máximo divisor comum de 12, 24 e 42? Nós vemos aqui que tem número par, então vamos dividir por 2. 12 dividido para 2, 6. 24 dividido para 2, 12. 42 dividido para 2, 21. Vemos aqui que continua tendo número par. Então, se tem par, eu tenho que dividir por 2. 6 dividido para 2, 3. 12 dividido para 2, 6. 21 dividido para 2 não dá, então eu repito. Continua tendo número par. 3 é ímpar, 6 é par e 21 é ímpar. Se tem par, eu tenho que continuar dividindo por 2. Então, coloco 2. O 3 não dá para dividir por 2. Então, eu repito. Quanto é 6 dividido para 3? Para 2, quer dizer que dá 3. 21 dá para dividir por 2, então eu repito. Pronto.
Eu não posso mais dividir por 2, porque não tem número par. Então, eu vou testar para o próximo número primo, que no caso é o 3. 3 dividido para 3, 1. 3 dividido para 3, 1. 21 dividido para 3 é quanto? É 7. Ó, aqui terminou em 1 e 1. Então, eu poderia parar aqui. Só que eu vou continuar. Então, aqui dá para dividir por 7. Então, repito 1 e 1. Pronto. Então, agora eu vou procurar os fatores comuns. O 2, ele dividiu 12, divide 24 e divide 42. Então, é fator comum. O 2 aqui, ele não é fator comum. Porque ele só divide 6, só divide 12. Então, não é fator comum. O 2 aqui não é fator comum. Por quê? Só divide 6. Então, não é fator comum. O 3, ele foi fator comum, porque ele divide o 3, divide 21. Então, aqui é fator comum. E o 7 não é fator comum. Então, agora eu vou fazer o produto dos fatores comuns. O 2 é fator comum e o 3 é fator comum. Então, 2 vezes 3, 6. Logo, o produto dos fatores comuns será o MDC entre eles, né? E o MDC, que é a representação. E era isso. Obrigado a todos e até a próxima.